só largar, né? Pô, por que não larga? Ah, tá fazendo mal, larga. Só que na hora que você tá vivendo ali o relacionamento, como ele é muito alto e baixo, muito instável, aquela sensação vicia. Vai começar o Iron Talks. Neste programa questionamos tudo, sempre na busca pela verdade. Marcos Del Castilho, mentor de relacionamentos que vai direto ao ponto, reconhecido por falar sobre carência emocional, escolhas equivocadas e o que nos impede de construir vínculos verdadeiros. Ele ajuda você a entender o papel do amor próprio no encontro com pessoas que realmente valem a pena. Aquela mulher que era super parceira, meiga, doce, ela se transforma em uma mulher agressiva, viciada. Ela começou a cheirar cocaína. Eu brigava com ela todos os dias, mas ela falava: o dinheiro é meu, você é só um Uber, você não tem direito de falar nada. Aquele que não pode comandar a si mesmo será comandado por seus relacionamentos. Friedrich Nietzsche. Marco, por que você se interessou por comportamento humano? Quando eu comecei, eu era um adolescente muito conturbado. Eu passei muitas situações ruins na infância. Meu melhor amigo morreu. E ele sempre falou pra mim que eu tinha um dom de ajudar pessoas. E depois do falecimento dele, que eu entrei em depressão, eu tive ansiedade, crise de pânico. Sofri muito bullying na época de escola, que eu tinha orelha de abano também. Todos esses processos me fizeram me sentir muito mal. E eu juntei o útil ao agradável, né? Falei, bom, já que eu tô passando por todo esse processo, por que não entender melhor e fazer disso algo bom para mim e para outras pessoas que passam pelo mesmo? Então, meu trabalho de desenvolvimento pessoal, psicanálise, foi tudo voltado para os momentos ruins que eu passei e também visando ajudar pessoas que passam pelo mesmo. Agora, se você puder contar, quantos anos você tinha quando esse seu melhor amigo morreu? O que aconteceu? Pode contar? É uma coisa que você fala? Tranquilo. Eu tinha 22 anos, o Eduardo, chamava Eduardo. Uhum. Ele tinha 27, 5 anos de diferença. E nós éramos, costumo brincar, né? Igual cu e calça. A gente era colado 24 horas por dia, fazia tudo junto, estudava. E naquele dia em específico, a gente foi a um posto de combustível, nós estávamos tomando uma cerveja lá normal, e o Eduardo, ele era policial civil. E ele nunca andava armado porque ele era perito. E perito criminal, teoricamente, não precisa andar armado, nem nada do tipo, só que aquele dia ele resolveu sair armado porque nós estávamos de moto. E eu perguntei pra ele, por que você tá armado? Ele falou, porque a gente saiu de moto e por qualquer coisa eu faço a nossa proteção, né? Tá bom. Aí nisso, na hora que nós fomos embora, chegando lá no apartamento dele, tinha um carro na frente estacionado, e ele pediu para o dono do carro remover o carro, o veículo. O cara tava embriagado também. Começou a falar, se você quiser, você tira esse carro daí e tal. O Eduardo pegou e falou, não, tira aí, senão tem que chamar a polícia, vai dar rolo pra você de graça. Aí o cara se estressou. Tava com mais outros homens na mesa, partiram pra cima de nós. E na hora que vieram pra cima de nós, começou a dar cadeirada. Os caras totalmente estressados. E o Eduardo, naquele ato, sacou a arma. Uhum. E na hora que o cara veio pra cima pra dar uma cadeirada nele, ele deu um tiro no chão e o cara continuou vindo pra cima, ele deu um tiro na perna do cara. O cara caiu. E nesse momento, virou aquele bafafá, né? Todo mundo pra um lado, pro outro. E nisso ele deu um tiro na perna do cara. Uhum. Mas não era pra matar o cara, senão ele teria dado no peito ou na cabeça, né? E ele só deu um tiro. E nisso o cara, ele tinha um amigo que era policial militar. Ele tava lá junto. Aí ele foi por trás e efetuou 10 disparos no Eduardo. Nas costas? Nas costas do Eduardo. Que isso? Foram 10 tiros. Ele morreu com 10 tiros, aos 27 anos. Que isso? O policial matou ele? O policial matou o policial? O policial matou o policial. E aí? Ele foi inocentado. Ele foi inocentado porque deu legítima defesa. Como legítima defesa? Atirar pelas costas? Exatamente. Você acredita nisso? Que isso? Deu como legítima defesa. Inclusive, né, depois de um tempo eu falei com o advogado de defesa do PM. O advogado pegou e falou, não é que o seu amigo estivesse errado. É que a defesa, o advogado de defesa de vocês, era muito ruim. Ele falou, tava muito fácil, ele não fez o trabalho direito. Lógico, atirar pelas costas. Aí depois que deu o trânsito em julgado, né? Que aí ele pôde falar comigo sobre isso, ele pegou e falou, é que o advogado era muito ruim e quem me contratou foi o PM. Se fosse a família do teu amigo que tivesse contratado, eu teria ganhado a causa e o PM estaria preso. Mas infelizmente eu sou advogado, bom advogado, e eu fiz meu trabalho. E eu entendi a situação, só que aí depois desse processo aí que ocorreu a morte dele, veio o fundo do poço, né? Que aí veio depressão, eu comecei a ter crise de ansiedade, crise de pânico, achando que eu ia morrer. Sim. Eu comecei a ficar viciado em maconha, Sim. ia pra festa, usava bala, Sim. usava essas drogas aí. Tinha amizades ruins,
Comecei a ficar viciado em sexo, pornografia, descontava em tudo que é coisa pra tentar sair daquele buraco. Só que aí eu percebi, quando eu fiz 25 anos, que aquela vida lá não tava boa pra mim. Só que mesmo com 25 anos e passando por tudo isso, eu nunca deixei de estudar. Eu sempre quis estudar, sempre quis evoluir, sempre quis ganhar dinheiro. E nesse ponto aí que eu comecei a estudar, quando eu fiz 25 anos, no dia do meu aniversário eu achei uma carta do Eduardo. E nessa carta ele falava que eu não podia ser fracassado. Legal, aí eu falava, filho da puta, ele tá morto. Ele ainda deixou uma carta falando que eu não podia ser fracassado. Aí a partir daquele dia lá eu peguei todos os antidepressivos, tudo que eu tinha de droga, eu descartei. E falei assim, nem que eu tenha que sofrer num buraco agora, eu vou superar esses pontos aqui que estão me afundando, porque não fui eu que morri. E a partir disso aí, a minha vida, sem sombra de dúvidas, ela se transformou. O que era um martírio na minha vida se transformou em benefício e eu consegui extrair o melhor das situações. Pô, o cara tem umas coisas que são misteriosas na vida, né? O seu amigo foi seu amigo até depois, né? De morto ali. Foi uma coisa que mudou de fato a tua vida em todos os sentidos, Sim. né, irmão? Sim. O Eduardo, ele não era só um amigo, meu melhor amigo. Ele também foi... O irmão, né? Ele foi minha inspiração. Sim. Foi meu irmão, de Sim. fato. E eu nunca tinha visto alguém de perto ter tido sucesso na minha vida. Meu pai era garçom. Minha mãe cabeleireira. E não tínhamos uma boa renda ali, né? Só que aí eu olhando o Eduardo, que veio do zero, aí o Eduardo virou perito, passou no concurso para perito, ele passou em terceiro no estado de São Paulo. Terceiro colocado. Porra. Então, quando eu vi aquilo, dele sem grana, aí indo pra um salário na época 2018, 16 ele entrou, mas morreu em 2018, mas na época ganhando 8 mil reais. Aí eu vi o Eduardo comprando carro, comprou moto. Sim. A gente saía, ele pagava churrascaria pra mim. Aí eu falei, caramba, cara, então tem como dar certo, né? Então o Eduardo, ele foi pra mim um incentivador. Referencial, né? Foi. Só que quando ele morreu, eu perdi um referencial. Claro. Só que aí eu percebi também que é um ponto bem interessante. Quem são os nossos referenciais? Sim. Porque quando o Eduardo partiu, eu ficando sem referencial, eu me afundei. Sim. Porque eu tive uma distorção de autoimagem. Porque a minha autoimagem era muito associada a dele. Eu até agia parecido com ele. Sim. Eu fazia esse espelhamento. Até a maneira que ele falava e dava risada, eu percebi, depois de um tempo, que eu fazia igual. Sim. Eu falei já assim, não é bom também. Que não era bom, entendeu? Porque Sim. eu pensei, bom, e agora, quem que é o Marcos? Pois é. Eu não Você sabia. pode ter ideais, mas você não é aquela pessoa, Eu não sou aquela né? pessoa. Claro. Só que pra mim era tão referencial que eu queria ser. Sim. Entendeu? Mas não como uma forma de inveja, mas sim como uma forma de admiração. É lógico. É que ninguém te ensinou isso, né? Eu não tive questão, você tem que estudar pra dar certo na vida. Na realidade, eu nunca achei que estudar dava certo na vida. Sim. Só que aí o Eduardo mostrou que o estudo sim era libertador. Sim. E aí foi onde eu entrei nesses aprofundamentos de comportamento humano. E como eu sofri muito nesse processo, tanto que no ano de 2022, que ele morre, eu começo a namorar. E essa moça que eu começo a namorar, ela era 11 anos mais velha do que eu. E eu tive uma dependência emocional muito forte nela, porque aquele luto eu coloquei toda nela a Sim. salvação. Só que ela era uma pessoa que veio de muitos relacionamentos conturbados. Então eu percebi que de todas as maneiras ela tentava manipular as situações para eu ficar correndo atrás dela. E eu buscava essa dependência, aí era um processo de carência muito alto. Tanto que aí eu entrava na rodovia várias vezes, eu pensava, eu vou pegar minha moto, eu vou andar na frente de um caminhão, eu vou me matar. Mesmo? Chegou a pensar assim. Pensei em me matar e uma vez eu tomei medicamentos também. Eu peguei Rivotril, Clonazepam, Clonazepam, Diazepam e tinha Estalopram também, se eu não me engano. Fui tomando essas caralhadas de remédio, passei mal, tive que parar no hospital, etc. Só que aí depois disso falei, não, eu não quero mais esse relacionamento. E eu vivi na pele essa questão da dependência emocional. Então eu sei o quanto que é ruim. Quando a gente tá de fora e uma pessoa fala de dependência emocional, a gente acaba olhando e falando, essa pessoa é só largar, né? Pô, por que não larga? Tá fazendo mal, larga. Só que na hora que você tá vivendo ali o relacionamento, como ele é muito alto e baixo, Sim. ele é muito instável, aquela sensação vicia. Porque você nunca sabe o que vai esperar, se vai ser bom, se vai ser ruim, aí vocês estão mal, aí vocês transam, fica gostoso pra caramba, tem uma química pesada, aí você fica nesse ciclo durante muito tempo. Então, quando eu olho hoje a dependência emocional, ela precisa de uma atenção. Sim. Porque eu percebo que o dependente emocional, ele é como um dependente financeiro. Ele precisa do outro pra viver. E como eu precisava dessa moça Sim. pra viver na época. É porque tá cobrindo de alguma maneira um buraco, um Uma vazio, falta. né, cara? Uma falta, né? E aí, como você falou, não há estabilidade, então só gera ansiedade. Só gera ansiedade. Aí, quando a coisa acontece, libera muita dopamina, muito prazer. Porque veio, tá ligado? É tipo droga, mano. E quando ela não aparecia, essa moça, e eu ficava no neutro, eu achava que tava errado.
Eu falo, não, cadê o... Isso, cadê a emoção? A emoção gerava tesão. E esse tesão, quando eu conseguia ficar com ela, parecia que era a melhor transa do mundo. Sim. Só que aí logo depois já vinha as brigas e ficava nesse ciclo. Não, e é interessante que quando você tá emocionalmente dessa forma ligado, você não vê o defeito das pessoas. Eu não vejo defeito nenhum, né? Só as virtudes e a perfeição. É linda, que não sei o quê. Só que depois, hoje, né? Hoje, olhando com a cabeça que eu tenho hoje, eu não a culpo de maneira alguma. Só que eu percebo que a maneira que ela contribuía para o relacionamento é porque ela agia errado. Sim. E depois de um tempo, eu descobri as traições dela. Ela ficava comigo, ela namorava comigo e mais um cara. Sim. Porque pensa, pô, eu tinha 22 anos, ela tinha 34. Eu não tinha muita coisa pra oferecer, eu não tinha nada pra oferecer pra ela. Eu era quebrado, não tinha grana, não tinha nada. A única coisa que eu tinha, de fato, era um sexo. Sim. A gente tinha um sexo extremamente bom. Sim. Só que ela procurava o que faltava em mim em outros caras, e como ela agia errado, ela colocava muitas culpas em mim que eu não conseguia entender o porquê que ela me culpava de tal maneira, e eu tentava provar pra ela que eu não tava fazendo nada. Como eu era tão apaixonado, tão dependente emocional, e ela me jogava uma culpa, eu pensava, não, mas por que será que ela tá pensando isso? Mas eu não fiz nada. Ela jogava essa culpa em tu porque tu não dava pra ela aquilo que pra ela era mais importante. Então ela jogava em você do tipo, cara, mais importante é a estabilidade, a provisão, tu não me dá. Não dou. O sexo é muito bom, mas isso não é suficiente. Então ela ficava nesse gatilho, porque ela recebia de você parte do que pra ela era importante, entendeu? Mas a parte mais importante ela não recebia. Aí ela olhava para tu e falava, eu gosto de tu, mas tu não me dá o que realmente eu preciso. Aí ela ficava te jogando e te manipulando. E de fato, não era um homem na época. Era um garoto, rapaz, um 22 anos. Não, a vida tava começando ali. Exato. Na verdade, a vida ela tava mudando ali, né? Sim. Uma morte, um luto passado. Sim. Né? Que doido, né, mano? Doido. E na tua infância, foi difícil? Você falou de orelha de abano? A minha infância ela foi conturbada, porque dentro de casa, como eu te falei, Sim. ali fora, o meu pai ele sempre trabalhou muito. Então, como referência masculina de homem pagar as contas, colocar comida na mesa e trabalhar sem reclamar, meu pai ele fez esse papel. Só que o meu pai ele nunca me levou pra passear, Sim. ele nunca jogou um videogame, meu pai ele não Nunca fez... foi presente. Nunca foi presente. Mas ele mostrava de alguma maneira que ele tava ali. Sim, Tipo, ó, não falta nada. sim. Comida, essas coisas, eu não posso falar, nunca passei fome. Mas assim, esbanjar as coisas não tínhamos. E a minha mãe, ela teve um ponto nessa época aí, que era alcoolismo. A minha mãe bebia demais. E como ela era infeliz no casamento com meu pai, e meu pai trabalhava de garçom, ela bebia e ela descontava em mim e no meu irmão. Só que aí meu irmão era mais velho, meu irmão saía de casa e eu ficava com essas torturas Absorvendo, né? psicológicas. Sim, Tanto que em algum caso, em uma ocasião, eu fugi de casa. entendi. Fui parar na delegacia e fui dar parte dela. E a minha casa, nessa época, os meus tios, avós, como também não tinham boas condições, e nós também não, a casa vivia cheia de gente. Vivia parecendo um albergue. Isso é horrível, né, velho? As pessoas iam lá em casa, a gente não tinha muita coisa, não tinha espaço, tinha 2 quartos, só que lotava de gente. E isso eu percebi, hoje eu percebo que isso foi um dos motivos que ocasionou o divórcio dos meus pais. Porque eles não tinham um momento de casal. Sim, Eles estavam sempre acolhendo os outros, eles estavam sempre ajudando, só que eles mesmos não se acolhiam. não se acolhiam. Aí minha mãe entrou no alcoolismo, meu pai descontava no trabalho, e nesse processo eu conheci a rua muito cedo, eu comecei a sair assim pra barzinho, festa, balada com 11 anos, porque meu pai trabalhava de garçom à noite. Minha mãe saía pra tomar bebida lá com as amigas. Sim, Eu ia pros lugares, cara. Pegava minha bicicleta e me enturmava, só que nessa época eu nunca usei nada, mas eu ficava no meio desse povo todo. interior, né? Interior, e eu percebi que isso aí era horrível. E com 12 anos, eu apanhava na escola porque eu tinha a orelha de abano, os dentes eram muito feios Aham. e a molecada zoava, as meninas zoavam. Eu lembro que uma menina falou assim pra mim, você não deveria dar risada não, porque com esse teu dente feio e essa tua orelha aí, você vai virar um espantalho. Quando ela falou isso aí, eu não queria mais ir pra escola. E o engraçado é que tinha Olimpíada de Matemática, tinha Proerd, as redações, eu ganhava tudo. E eu adorava estar ali competindo. Esse ponto competitivo meu sempre existiu. Só que quando ela falou isso pra mim, aquilo lá, eu falei, não
quero ser mais visto, eu não quero mais ser palco, eu parei de fazer as Olimpíadas de Matemática, parei de fazer redação. Pra não se dedicar. Não parei de me dedicar. Comecei a matar aula, comecei a beber com os meninos, e nesse processo aí era só festa, farra, aí o Eduardo entra, quando eu tenho 14 anos, mas já era amigo dele, mas ele entra de uma forma mais incisiva, falando que se eu quisesse continuar sendo amigo dele, eu teria que parar de fazer essas coisas e me dedicar ao estudo. E é onde eu entro aos 16 anos ali, uma vida muito mais forte, referente à filosofia, psicologia. Entendi. A gente estudava muito astrologia, gosto de falar de signo também. Ele gostava muito de física quântica, ele me ensinava essas teorias de cordas, Einstein, relatividade, etc. Aí eram os papos que a gente tinha. Só que aí nesse processo de bullying, eu entro na academia com 15 anos. E o Eduardo também treinava. O Eduardo tinha 20 na época, ele tomava Hemogenin, testosterona, já com uns 20 anos. E ele me apresenta os hormônios. Entendi. E eu começo a tomar muito cedo. Hoje em dia, eu percebo que tudo na minha vida foi muito precoce. Eu tive que amadurecer rápido demais. Tanto que eu olho a idade que eu tenho hoje, tenho 30. Só que é um 30 anos que... Já muito vivido, Já né? muito vivido. Que eu já fiz de tudo. Já rolou droga, já rolou muito sexo, muitos encontros, muitas perdas, dinheiro, quebrei. Então, na hora que eu olho assim pra minha vida, tudo que ocorreu foi muito bom. Mas essas coisas aí ruins, moralmente falando, realmente é muito ruins. Sim. Só que todo mundo tá sujeito a isso. Sim. E ninguém tem o direito de me julgar o que eu fiz, porque somente eu sei o que eu passei. Exato. Tal como eu não posso julgar uma pessoa, sendo que só ela sabe o que passou. Só que a diferença é, eu passei e preciso fazer alguma coisa com aquilo que foi passado. Perfeito. Eu vou continuar em erro. Tem pessoas que passam uma vida inteira fazendo o quê? Usando droga, amizades ruins. Só que eu aprendi muito cedo que amizades não tem que durar pro resto da vida. Se essas amizades não estão trilhando o mesmo caminho que o meu, rumo a uma mesma direção, com o mesmo propósito e um mesmo objetivo, onde nossas ideias não batem mais, Sim. eu vou desejar todo o sucesso do mundo para essas amizades. Vou falar, obrigado até aqui, só que a partir de agora a gente não tem por que mais trilhar juntos. Sim. A partir de agora, eu desejo sorte para vocês e que vocês evoluam, porque agora eu vou fazer um outro percurso. Então eu percebi que, se eu quero evoluir, se eu quero conquistar as coisas, muitas pessoas terão que ficar para trás. Nem sempre a pessoa que a gente tem como amigo ou colega... Tá na mesma frequência, não tem que estar na velho? mesma frequência. É lógico. E muitas dessas amizades vão ficar falando o seguinte, não, mas você vai ficar em casa? Mas é fim de semana. Mas você parou de beber? Mas vamos fumar um com a gente? Mas você não tá pegando mais ninguém? Então esses gatilhos que eles me geravam fazia com que eu vivesse me sabotando. E parecia que eu ficava correndo atrás do rabo. Aí eu percebi, bom, peraí, eu preciso mudar meu ambiente. Foi a primeira coisa que eu percebi. Sim. Por isso que eu saí de casa, por isso que eu mudava de trabalho, por isso que eu mudei de amizades. Eu sempre tive essa capacidade de sair de onde eu percebi que não me comportava mais. E um outro ponto que é interessante falar, eu nunca trabalhei pra ninguém. Eu nunca fui CLT, eu nunca tive carteira assinada, nem tenho carteira de trabalho, porque eu sempre dei um jeito de fazer vendas, comprar as coisas e sair vendendo mais caro. Eu sempre gostei de fazer negócios. Por quê? Eu nunca gostei de depender dos outros, tal como eu nunca gostei de depender somente de amizades. Por isso que eu te falei, fui pra Balneário passar essa temporada sozinho pra perceber o quanto que eu tenho de mim mesmo. Sim. De autoestima, de conhecimento, quanto que eu consigo me prover, quais são as minhas habilidades, consigo cuidar de uma casa, consigo me comunicar com pessoas que eu não conheço, sempre me colocando em situações, porque eu sei que essas situações, elas sempre vão me elevar. Tal como eu percebo que a maturidade que eu tenho hoje, ela tem potencial para me levar a muito mais. Porque se aquele Marcos do passado, totalmente fragilizado, me trouxe até aqui, hoje em dia, quando eu consigo ver a linha temporal do antes, no decorrer, e agora, eu sei que para subir mais, tá muito fácil. Sim. Só depende de você, Só depende de mim. E quando eu olho para as pessoas e faço essa reflexão, só depende de você, a primeira coisa que eu consigo perceber nelas é um empecilho, um bloqueio. Mas eu não posso fazer isso que você está falando, ou que você está sugerindo, porque eu tenho um outro ponto aqui a ser resolvido. Eu falei, mas você nem tentou. É porque elas não se permitem, né, cara? Não se permitem. Você tem que ser uma pessoa que está aberta a experiências. Não falo de experiências ruins, que você tem que se drogar, ou que você tem que fazer um monte de cagada, não. Mas você tem que estar aberta a experiências, caso contrário, você não vai conseguir ter uma percepção sobre
daquela ação que você tá Sim. gerando, e através daquela ação vai te gerar uma consciência sobre um novo objeto. E esse objeto, ele vai te ser para você de uma outra maneira. Por exemplo, abrir essa lata. Se eu colocasse essa lata aqui e você nunca tivesse abrido uma lata, você conseguiria? Você nem ia saber como. Exato. Mas agora que você abre uma vez, qualquer outra lata que tenha um formato de lata, que tenha esse mesmo jeito aqui de abrir, você vai conseguir abrir. Sim. Então é porque você se coloca à prova. Só que você percebe que muitas pessoas elas não colocam à prova de nada. E essa estagnação faz com que ela não gere movimento. E esse movimento não gerado fica gerando os mesmos resultados de uma zona de conforto onde ela conta a falsa mentira que tá tudo certo e tá tudo bem, sendo que, na verdade, quando ela deita na cama, ela percebe que a vida não tá certa e ela acorda no outro dia com aquela insatisfação de não querer levantar da cama, querer dormir mais um pouco. Perfeito. E ela fica nesse ciclo repetitivo. E pra concluir, antes de passar a fala pra você, um ponto que é interessante hoje, eu tomei ansiolítico durante um bom tempo, né? E é pra controlar minhas ansiedades e minhas crises de pânico. Hoje em dia, sem tomar absolutamente nada, eu percebo que os meus dias são muito melhores, porque eu mudei o ambiente, eu mudei a minha perspectiva, eu consigo reconhecer quem sou eu, o que eu fiz pra chegar até aqui e que eu não preciso mais ter medo. Eu tinha muito medo de... eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo de falhar, tenho medo de perder. Era uma síndrome de escassez muito grande na minha vida. Sim. E essa escassez, esse medo me paralisava de tal maneira que eu tinha que ficar dependente sempre de alguma coisa. E hoje eu percebo que o que eu não quero, de maneira alguma, é ser dependente de algo. Seja de um medicamento, seja de uma bebida, seja de um vício. Não tá seja... escravizado por nada, né? Exato. Tanto que tem uma frase que eu falei esses dias nos stories, você é escravo de tudo aquilo que você não consegue dizer não. Aham, é verdade. Aí você se torna escravo daquilo. E com isso, não que eu esteja... Hoje eu estou na minha melhor versão de todas. Sim. Só que eu sei que essa melhor versão de todas minha, hoje, ainda é muito Tá longe pequena daquilo perto que tem do que que eu ser. vou chegar. Porque o que nos diferencia dos animais é justamente a nossa capacidade de dizer não àquilo que nos é mais visceral e instintivo, né? É o que diferencia. É onde entra o id, ego, superego, né? Isso aí. Então, nesse sentido, você tem toda a razão. Mas que legal, cara. História de superação total. Agora, isso é uma grande lição e te dá a autoridade para justamente fazer o trabalho que você faz. Sim. Isso é magnífico. Deixa eu te fazer uma outra pergunta e a gente vai aqui pros reacts, Claro, beleza? claro. Você já foi casado? Já morei junto. Já morou junto? Sim. Do teu momento de separação, qual foi o teu maior aprendizado? Eu morava com uma moça, quase falei o nome dela, mas não vou falar. Aham, melhor. Ela... Eu a conheci na época de pandemia, 2020, e ela recebeu uma grana bem pesada, assim, de uma herança do pai. E naquele momento que ela recebeu esse dinheiro de herança, nós tínhamos um relacionamento, que eu ainda estava fazendo Uber ali e melhorando a minha empresa de marketing, tráfego pago. E naquele momento eu era o marido dela, né? Porque morando junto, pagava as despesas de casa, ajudava ali com algumas coisas. E ela tinha um filho. Eu gostava muito do menino. E nesse momento que eu tô com ela, ela recebe essa herança. Aquela mulher que era super parceira, meiga, doce, ela se transforma em uma mulher agressiva, viciada, porque com a facilidade ela começou a cheirar cocaína. Sério mesmo? Eu brigava com ela todos os dias, mas ela falava: o dinheiro é meu, você é só um Uber, você não tem direito de falar nada. Aí ela mudou para um apartamento maior, onde eu não conseguia mais bancar. Só que ela falou assim: não, pode deixar que eu banco. Só que a mão que ela bancava era a mão que ela batia. Sim. Falando que eu era um Jogava na merda, cara. um fracassado. E começou a colocar muita gente dentro de casa na época de pandemia, porque era uma casa grande, um apartamento grande. Ela colocava muita gente e fazia festa. E aquilo lá já não comportava com a vida que eu queria, porque eu tava querendo estudar. Sim. Eu tava querendo evoluir. E ela sabia da minha situação. E até entanto, a gente tinha dado certo, porque eram duas pessoas que estavam ralando. Só que Sim. depois que veio o dinheiro, veio os vícios. Ela se transformou. Ela se transformou. E eu lembro que o dia que a gente terminou pra chegar lá, a gente tava bem, só que aí eu fui trabalhar de Uber, ela falou assim: quando é que você vai largar essa merda? Eu falei assim: eu não gosto que você fala que é uma merda, porque... É o trabalho que traz dinheiro também. É o que eu posso ter hoje, Perfeito. né? E ela fala: não, você é uma merda, é ridículo, tem vergonha de falar pra minhas amigas que você faz Uber, você nem é trabalho de homem, que não sei o quê. Beleza, fui trabalhar. Aí quando eu voltei, aí quebrou o pau de novo, ela tava drogada. Aí eu peguei e falei: quer saber, eu vou embora. Fui dormir, no outro dia peguei todas as minhas coisas, mandei mensagem pro meu pai, falei: próximo pra tua casa? Ele falou: pode. Fui lá pra casa. Em 2 dias que a gente ficou sem conversar. Assim, a gente já tava há 1 ano e meio juntos, Sim. né? 2 dias que a gente ficou sem conversar, ela mandou mensagem de manhã pra mim, falando assim: você quer voltar? Eu falei assim: a gente pode conversar amanhã? Eu lembro até hoje, era uma quarta-feira. Ela falou assim: pode. Só que
alguma coisa veio na minha intuição, falou assim, vai lá. Peguei e fui. Aham. Na hora que eu abro o apartamento, entro dentro de casa, pego ela com um cara lá dentro de casa. 2 dias. 1 ano e meio juntos, eu abro o apartamento, vejo um cara lá sentado na poltrona que eu tava pagando com o dinheiro de Uber, que eu tinha comprado uma poltrona vermelha, tipo aquela ali que tem parada ali. Sim. Cara, eu olho aquela cena ali, eu me sinto o cara mais bosta do mundo. Eu falei assim, cara, como que eu sou trouxa, né? Como eu sou idiota, simplesmente pego, viro as costas e vou embora. Não briguei, não xinguei, não fiz absolutamente nada. Aí ela entra em uma neura de correr atrás de mim, pedir perdão, falar um monte de coisa. Só que ali não tinha mais jeito. Eu falei, cara, eu não vou suportar algo disso. E quando eu termino com ela, a recuperação do término foi muito rápido, porque eu fiquei com a sensação de dever cumprido. Sim. Fez a tua parte como homem. Eu fiz a minha parte até onde eu podia. Sim. Por mais que eu não tinha a grana que ela recebeu, eu não era os caras que ela falava... Eu lembro até hoje, ela falou pra mim, tu vai ser um merda, tu vai ser um fracassado, você não vai ser nada. Qualquer homem que eu arrumar vai ser melhor do que você. Quem que é você? Você tem um carro financiado, tá devendo prestação. Ela falou tudo isso aí. É engraçado que eu lembro até hoje, era 22 de junho, o dia que ela me falou isso aí. 1 ano depois... Eu já tava com o carro quitado, eu já tava com a minha empresa de marketing girando, já tava ganhando meu dinheiro e eu já tava bem melhor. E esses dias, quando eu fui à minha cidade visitar meus pais, eu fui ao shopping com meu pai, inclusive, aí eu vi ela. Aí eu lembrei de todo o filme, olhando a vida que eu tenho hoje e tudo aquilo que ela falou pra mim, eu pensei, cara, eu não tenho que ouvir a opinião dos outros. Sim. Se a opinião de uma mulher que dormia comigo todos os dias, onde eu ensinei o filho dela a dormir sozinho, a tomar banho, a comer, a cortar a carne. Eu ensinei essas coisas pra ele. Essa mulher, ela nem se importou em ter um mínimo de empatia e responsabilidade afetiva comigo, de não me humilhar. Por que eu vou ouvir a opinião de pessoas que eu nem conheço? Lógico. Que foi um dos motivos que me deixou mais forte pra gerar os conteúdos e não ficar pensando no que o povo poderia dizer. Tanto é que no começo, você sabe disso, no começo vem muita zoação. As pessoas pegam pesado. Você virou blogueirinho? Sim. Onde que você acha que você vai com esses conteúdos aí? Sim. Você virou coach de relacionamento? Tá bom, olha lá, tá fazendo vídeo, olha lá, tá achando que vai virar alguma coisa. São as mesmas pessoas que depois de um tempo vêm perguntar, como é que você faz pra gerar conteúdo Sim. no Instagram? Como é que você viralizou? Legal, hein? Você tá aparecendo mesmo, né? Poxa, parabéns. São as mesmas pessoas. Então, por isso que eu percebi que a melhor coisa é você aprender a andar com a sua própria perna, entender o seu processo e não ficar dependendo de ninguém que entra naquele ponto que eu tinha te falado. Hoje em dia, eu não sou dependente de ninguém, de nenhuma maneira. E que, se for pra me relacionar, é porque eu estou muito bem. Sim. E eu estou aqui pra multiplicar e transbordar na vida de uma outra pessoa. É interessante, o que você falou, muito importante é isso, né, cara? Não dá tanta importância pro que as pessoas pensam, né, cara, a nosso respeito, né? Porque no final das contas, nem a gente direito sabe... O que dizer a nosso respeito. O testemunho principal é o de Deus, né? Depois, tudo bem, o nosso próprio. E aí você vai indo para aqueles que te são mais chegados. Um pai, uma mãe, se você é casado, a tua esposa, filhos. Agora, tem pessoas que entram na nossa vida e é interessante, né, cara, como a gente não conhece, né? Não conheço. E é aquilo que eu tinha te falado também. Virtude, a gente não carrega, a gente prova. Então você veja, essa sua ex-companheira, ela podia achar que era uma pessoa super equilibrada, super correta, sei lá. Mas aí veio a ocasião. O dinheiro. A oportunidade. Aí na oportunidade, o caráter dela foi reprovado. Ela não demonstrou a virtude. Ela podia pensar assim, não, eu sou uma pessoa equilibrada, honesta, eu sou correta, eu sou fiel, sei lá, não uso drogas, entendeu? Sou uma boa mãe, sei lá. Até a hora da prova, da tentação. Só que é aquele negócio que a gente falou. Tudo na vida acontece por um motivo e todas as pessoas entram nas nossas vidas por um motivo. Ela foi uma pessoa que ela me humilhou muito. Sim. Só que ela me salvou. Lembra a orelha de abano? Sim. Ela pagou cirurgia pra mim. Ela olhou pra mim, ela falou assim... Lembro até hoje, a gente tava jantando, ela falou assim, você tem travas por conta dessa orelha, né? Eu falei assim, eu tenho. Aí, do nada, uma semana depois, ela veio com um papel pra mim e falou, aqui tá a tua cirurgia. Ela pagou a cirurgia pra mim. Sim. Aí eu fui lá, fiz a cirurgia. E existem 2 marcos. Existe um Marcos antes da cirurgia, da orelha de abano. Certo. E existe um Marcos depois da cirurgia. Por mais que eu tinha 26 anos nessa época, quando eu fiz a cirurgia, eu já era um homem. Sim. Eu era extremamente travado e inseguro. Eu jamais gravaria um vídeo Entendi. com aquela orelha de abano. Eu não gravaria um vídeo. Então a tua vida digital, ela começa depois Da cirurgia. da cirurgia.
eu estava o quê? Produzindo, pensando. Sim. Só que eu sempre tinha uma trava. Eu falava assim, como que eu vou fazer vídeo se eu tenho a orelha de abano e as pessoas vão ficar olhando a minha orelha e vão criticar? Olha esse Zombar. dumbo. Sim. Ah, esse cara orelhudo aí falando nesse vídeo. Eu ficava com esse negócio. Só que depois que eu fiz a cirurgia, é como se eu tivesse um peso de uns 500 quilos nas minhas costas, que era uma trava, tipo uma algema mesmo. Sim. Quebrou essa algema e nasce um outro Marcos. Esse outro Marcos não tem insegurança. Porque o que poderiam me atingir ou me zoar, que é uma coisa, uma ferida do passado, que era a Lá orelha. do colégio, né? Veio uma dor. Eu faço a cirurgia, eu fico muito mais forte, eu não tenho mais medo. Tanto que, hoje em dia, eu até falo brincando, a pessoa vai me zoar do quê? Ela vai falar que eu sou baixo? Eu não sou baixo. Vai falar que eu sou gordo ou magro? Não sou. Aqui eu sou feio? Eu não me acho. Ah, que eu sou... Não. Então, eu fechei os pontos de insegurança. Me tornei um cara muito mais seguro. Aí, quando eu fiz uma grana, por mais que eu não estivesse mais falando com ela, eu fui lá e mandei o dinheiro. Ah, foi? Eu mandei o dinheiro. E ela? Ela não respondeu, mas eu mandei o dinheiro e eu peguei e falei assim, muito obrigado pela transformação que você causou na minha vida. Eu te agradeço. Ela não respondeu. Só que ela curtiu com joinha e ficou por isso mesmo. Sim. E ótimo, ótimo. Ela foi um instrumento de Sim. Deus Sim. que me fez um bem. E a criança, como é que tá? Tu sabe alguma coisa? Não sei mesmo. Mas eu gostaria de saber. Era um menino muito bom mesmo. Inteligente, um menino que gostava de mim. Que história, hein, meu? Infelizmente, Que história, hein? eu gostei, é óbvio que não era meu filho, mas eu Sim. gostei muito do menino. Tanto que hoje, né, que eu tô com, igual eu te falei, tô com vontade de ser pai. Sim. Eu lembro da experiência que eu tive com Claro, ele. Só que ele claro. já tinha 7 anos na época. Sim. Aí Mas eu alguma fico- coisa você provou, Sim, né? só que aí eu fico pensando, cara, como que vai ser, né, quando eu observar minha mulher gerando, Sim. depois na hora que nascer, ver aquela carinha e falar, caramba, é meu, sabe? Sim. É uma coisa assim, eu falei pra ele ali da produção, falei, cara, tá É a coisa mais extraordinária. foda à vontade. Isso é a coisa mais extraordinária que você vai provar na sua vida. Nada se compara ao momento em que você vê seu filho pela primeira vez. Nada. Nada, mas nada na vida. Nada. Nada se compara ao momento que você vê seu filho no colo pela primeira vez, que a enfermeira coloca ele no seu colo e que você olha pra ele e você sente o amor brotando no teu peito. Porque você nunca sentiu isso. Amor puro. Veja, primeiro, porque são coisas muito interessantes pra pensar fácil, vai. Você tem um cachorro, você ganha lá criança, um cachorrinho, você ganha presentes, você, sei lá, a primeira namorada, aí já é uma determinada idade, ainda você é um adolescente, ou a primeira menina que você gosta, você ainda é um garoto novinho, aquela paixonite, aí a primeira namoradinha que você tem, primeiro beijo na boca que você dá, aquela paixão, beleza. São amores da vida. Amor de pai, que você ama seu pai, você ama sua mãe, aí você entende, poxa, eu amo essas pessoas, né? Amizades, que aí você fala, caramba, esse cara é mais amigo meu mesmo. Filho, normalmente, acontece na nossa vida na maturidade. Não é um susto. Ele vai acontecer numa idade que pode acontecer. Pelo menos quando é planejado e daí por diante. Então, é um amor que ele vem depois de todos os outros amores que você já provou em vida. E ele é diferente de todos os outros, entende? Ele é um amor único. Então, veja, você nunca provou nada parecido, entendeu? E não é aquela coisa que você vai experimentando ao longo da vida de várias formas e vários momentos repetidos, entende? É aquilo que eu falo. Quando você percebe que você ama seu pai e sua mãe, é único também. Mas pensa, você desde a mais tenra idade, você vive esse amor, tá ligado? Você está mergulhado nesse amor, nessa consciência de amor. Mas quando você tem seu filho, esse amor ele bate no teu peito naquela hora, pela primeira vez. E quando a mulher ela tá grávida, ela já está experimentando as mudanças no corpo dela. Mas o homem não. O homem ele tá vendo. E o que o homem tem? Expectativa. Diferente da mulher que já tá naquela simbiose, o bebezinho se alimentando com ela, tá ali. O homem não. O homem tem expectativa. Então, quando nasce, sai, e aí a enfermeira coloca no teu braço, nessa hora, mano, nessa hora o milagre acontece. E nessa hora você vai sentir no teu peito um... Aí você fala, meu Deus, que isso? O sentimento do amor aparece no teu peito naquele momento. Abrindo um parênteses no que você falou, quando nós nascemos, nós recebemos amor. Nós esperamos que nossos pais nos amem, que nossos irmãos mais velhos, nossos tios e etc. Então nós aprendemos a sermos amados. Isso. Mas
quando você tem um filho, você aprende a amar. Exatamente. E onde que é o que você falou. Vem um amor puro e verdadeiro. E esse amor, cara, aí é que tá. Como tu nunca provou nada parecido, tu identifica que é algo extremo, é novo, é único, tá ligado? É extraordinário. E ele é diferente de tudo que você já viveu, experimentou, entendeu? E é aquela coisa que você fala, um milagre, cara. Quando a enfermeira coloca teu filho no teu colo, você fala, milagre. Isso é milagre. Bate no teu peito. É o momento que eu falo pra todo mundo, assim, pros pais, né, pros homens. Eu falo, será o momento mais espetacular e milagroso que você vai experimentar na tua vida. É o momento que você vê teu filho e você pega ele pela primeira vez. Nada se compara a isso. Absolutamente nada. Espero vir o mais rápido possível aqui e falar pra você. Experimentei essa sensação. E quando acontecer, você vai lembrar das minhas palavras e vai dizer, caramba, é verdade. Antes era uma expectativa. Aí quando tiver no teu colo, você fala assim, caramba, agora é uma realidade. E você percebe exatamente esse momento. E você fala, Deus, que amor é esse? Que sentimento é esse? Que não se compara com absolutamente nada. E é o único amor. Aí entra uma outra questão, quando eu falo do amor de homem e mulher, né? Quando são casados de verdade, também tem isso, tá? Também tem isso. Aqui é raro nos nossos dias. Tem sido raro, cada vez mais raro. Mas é um amor que não gira em torno de você. Porque, tudo bem, quando somos casados, ainda há uma troca. Há uma necessidade de troca, apoio, seja como for. Mas o amor, ainda entre casados, puro, eu consigo imaginar um casamento acontecendo mesmo na invalidez máxima do cônjuge, entende? Aquilo que eu te falei do fundo do poço, você tirar. Mas isso é cada vez mais raro, viu, Marco? Cada vez mais raro. Agora, um filho, isso é inevitável. É o único amor, digamos assim, que é impossível de não ser puramente altruísta. Quando você experimenta o que é ser pai de verdade, você percebe, sabe que tu ama aquela criança independentemente do que ela possa te trazer de volta. Nada pode macular isso, absolutamente nada. Eu vivo e morro pelos meus filhos todos os dias, como eu vivo e morro pela minha esposa todos os dias, mas pelos meus filhos é aquela velha história, não há nada que eles façam, absolutamente nada que possa mudar isso. Aí alguém pode dizer assim, mas e se seu filho fizer uma coisa absurda, horrenda, sei lá. Pois é, cara, vai me entristecer, vai magoar, vai chatear, vai doer, mas não vai mudar o fato de que eu continuo amando incondicionalmente. Isso é amor de pai, tá ligado? Você vai provar isso. Espero. Vai. O mais rápido possível. Vai. No tempo certo, Marco. Quando tiver que acontecer. Quando tiver que acontecer, porque quando acontecer tem que ser com a mulher certa para que seja bom. Porque eu falo isso pra todo mundo. Quem sofre em divórcio são as crianças. As crianças. Por isso que o divórcio é uma abominação na minha cabeça. O divórcio, ele é aceitável, digamos assim, enquanto não houver filhos. Sou totalmente contra o divórcio. Mas ainda é, digamos assim, mais aceitável e admissível, digamos. Mas se houverem filhos, então, aí o divórcio se torna uma abominação. Na minha cabeça, é uma abominação. Claro, disse, se um não quer, dois não briga. Mas é uma abominação. Os dois deveriam querer, tá ligado? Lutar. Até pra ficar junto. Por quê? Porque tem motivo a mais. Tem um porquê, né? Cara. Uma criança sofre demais com o divórcio, velho. É inimaginável a dor. Eu falo porque eu vejo dentro da minha casa, quando eu me ausento, cara, um dia inteiro por causa do trabalho, que eu mal vejo os meus filhos, você tem que ver como eles ficam quando eu chego. É incrível. A ausência, a saudade, sabe? É incrível. A pureza da alegria de te ver, entendeu? Cara, você fala, meu Deus do céu, imagina uma ausência, tá ligado? Permanente, com briga, com dor, com traumas, com xingamentos, com afrontas, com, sabe? Com mágoas. E eles vendo a mãe, vendo o pai nesse drama, essa ausência. Rapaz, não sei. Outra vida. É inimaginável essa dor. Marco, eu sei que eu preparei um programa especial pra gente fazer, mas vamos fazer diferente. Nós vamos finalizar esse programa, vou te fazer mais umas 2 perguntas, porque tá muito legal aqui conversar contigo sobre esse assunto mais sério, e depois a gente faz uns reacts diferentes. Tudo bem. Senão não dá. Tá muito legal, tá ligado? Deixa eu te perguntar, eu agora já indo pra um outro lance. Você, bom, dentro da sua casa você falou do seu pai e da sua mãe. Como é que foi essa convivência com a sua mãe nesse momento que ela parte pra essa adição, né? E como é que você via isso como garoto? Você sentia isso? O que isso marcou no teu peito, mano? Quando eu percebo que eu tenho uma mãe alcoólatra, com vícios e ausente, eu percebo uma solidão.
Sim. Então, eu comecei a ter a experienciação de solidão muito cedo. Como eu te disse, 10 anos de idade, o meu pai ele ia trabalhar. Ela tinha mais ou menos... Você tinha 10 anos, mais ou menos. Eu tinha 10 Quando anos. isso começa. 10 anos eu ficava sozinho em casa. Mas ela não bebia? Ela não tinha esse hábito antes, Não, mas cara? sempre bebeu. Ah, sempre bebeu. Sempre bebeu. Só que foi agravando Ah, entendi. com o passar dos anos. A tanto que uma época ficou insuportável ficar dentro de casa. Entendi. E aos 17 anos, quando eu tenho 17 anos, meu pai e minha mãe decidem Se separar. se separar. Nesse momento, eu sinto um alívio. Sim. Eu não senti tristeza, eu senti um alívio quando minha mãe foi embora de casa. Porque pararam as brigas, pararam as bebidas, os gritarias, os xingamentos. E eu fico quase 5 anos sem falar com a minha mãe. E quem ficou... Você ficou com seu pai? Eu fiquei com meu pai. Entendi. Eu fiquei com meu pai. E eu fico quase 5 anos sem falar com a minha mãe. Mesmo? 3 anos eu fiquei. Sim. 3 anos a gente não teve... Dos 17 aos 20, 21, Não teve, mais ou não menos. tive contato, a gente ficou zero. Era uma mensagem de vez em nunca, contato quase nada. Eu peguei uma revolta muito grande da minha mãe. E hoje eu percebi que essa ausência materna nesse período, e eu também tive ausência materna na infância, porque minha mãe trabalhava com meu pai. Sim. Além de cabeleireira, ela trabalhava na marmitaria com meu pai, eles faziam marmita também, e ela era muito ausente, então não tive minha mãe presente. Sim. E eu cresço sem ela, minha mãe vai embora, eu tenho uma mãe alcoólatra, ausente, não a culpo, hoje não a culpo, mas eu a culpei na época, mas eu não a culpo porque a vida dela não foi fácil. Ela não teve uma infância fácil, o pai era ruim, a madrasta era ruim, ela não teve amor, foi abandonada pela mãe. Não teve mãe, foi abandonada. Cadê a referência? Não teve referência materna. Sim. E aos 20 anos, 21 anos, volto a falar com a minha mãe. Nesse processo todo, até o dia de hoje, eu e minha mãe nos damos absurdamente bem. Eu a perdoei, ela me perdoou também por coisas que eu fiz. Nós tivemos brigas, falamos coisas horrendas um para o outro, só que com muita maturidade e inteligência emocional, nós fomos superando todos esses pontos. E hoje, com a minha mãe, eu tenho uma relação saudável, já falei pra ela que eu tava aqui, mando mensagem pra ela todos os dias, fazemos chamadas de vídeo, tanto que esse mês agora de setembro, aniversário dela, vai passar um tempo comigo em Balneário. Legal. Que Então, bom, cara, que bom. Eu a perdoei, ela me perdoou, temos uma boa convivência, e isso foi libertador quando Sim. eu perdoo a minha mãe, porque eu tenho, isso aos 22 anos eu a perdoo, e eu tenho um novo olhar, uma nova ótica para as mulheres. Tanto que o meu público, predominantemente hoje, são mulheres. Certo. Porque eu aprendi a lidar com o público, eu entendi a cabeça feminina, eu quis saber mais. Eu achava um absurdo eu ter aquele medo de estar próximo de mulheres. Sim. Eu achava esquisito, achar que era um bicho Sim. de 7 cabeças. Eu falava, cara, mas por quê? É um ser humano, tal como eu. Qual que é a diferença? Aí eu comecei a me aprofundar e entender mais. E mulher é diferente, velho. É muito diferente. É muito diferente. Cara, eu não consigo entender. Isso é do movimento feminista, a coisa que eu não compreendo é essa sandice que as mulheres têm de querer se comparar com os homens. Não deveria. Mano, eu tenho 3 São filhos. melhores. Eu tenho 3 filhos. Um de 12, uma menina de 3 e um garoto de 1,5, 1 e 4 meses. A menina é muito diferente. A sensibilidade, tá ligado? A pureza, o olhar, a paixão. Mulher é muito diferente. Muito diferente. Quando eu fazia campanhas de venda, de marketing, eu estudei muito copywriting. Uhum. E eu entendi nesse processo de copywriting que mulher tá numa jornada, o homem tá numa missão. A mulher, ela faz todo um processo para ressignificar a vida dela, entender, se conhecer, tentar melhorar. Quando a mulher ela tá triste, ela pega a cobertinha, encolhe, come chocolate quente, põe uma série, maratona. Ela se resguarda, ela tenta entender a situação. O homem não. O homem, nos momentos dele, ele quer fuder com a vida dele, ele quer beber todas, ele quer tirar racha, ele quer brigar. O homem, ele é muito mais explosivo. Tanto que nas vendas, a mulher, em um shopping, ela dá várias voltas entre várias lojas antes de comprar aquilo que ela quer. O homem não. O homem, ele entra, só vai na loja, compra, pega e ele vai embora. É verdade. O homem é muito Missão. mais objetivo. Missão dada é missão cumprida. Sim. Eu sempre falo isso. As mulheres falam assim, mas como que eu sei que o homem tá gostando de mim? Como que eu sei que esse cara tá interessado em ter um relacionamento sério comigo? Se o homem, Objetividade. ele quer você e ele gosta de você, ele quer um relacionamento sério com você, você não vai ter dúvidas. Porque ele vai falar com todas as letras, com todas as ações que ele quer você na vida dele. O cara
quando ele bate o olho na mulher, ele já sabe se é ela que ele quer ter um relacionamento ou não. O cara, ele não precisa de um mês, Ele vai ficar fazendo joguinho. Não, fala a verdade. Você falou uma coisa pra mim, você vai confirmar aqui. Quando o homem ele olha pra mulher, ele pensa, eu quero essa mulher para ser a minha mulher. É isso aí. Eu quero essa mulher na minha vida. Então, o cara, ele não precisa de 5 encontros, 4 meses. Ele só precisa ter a certeza que essa mulher vai respeitá-lo, É isso. que essa mulher admira e que ele pode contar com essa mulher todos os dias da vida dele. Se ele tiver essa certeza, ele se entrega a ela e assume o relacionamento sério. Total. O homem não leva o passado pra lugar nenhum. Não. O homem não leva passado pra lugar nenhum, velho. Isso é uma verdade sobre o homem. Homem é igual cachorro. Homem esquece, meu irmão. Homem acorda no dia seguinte como se nada tivesse acontecido anos na vida dele. Ele olha e renova. Isso é real do homem, tá ligado? Não tô falando de borra-botas, eu tô falando de homem. Então o homem, quando ele pode ter, sei lá, velho, experimentado, viveu várias coisas na vida dele, mas se ele conheceu aquela mina, ele fala, é tu, é ela. Você nem lembra que teve outra mulher. Eu me apaixonei por uma moça que parecia que eu não existiu mais nenhuma. Eu não comparava sexo, eu não comparava beleza. Não faz isso não, velho. Não tinha comparação. Pra mim, ela era a imagem mais perfeita do mundo. É como se eu nunca tivesse conhecido mais ninguém. É isso. E aquela mulher, pra mim, durante muito tempo que eu namorei no passado, eu quis fazer de tudo pra ela. Tanto que foi... Quando eu comecei a namorá-la, eu tinha 19 anos. A gente namorou até os meus 22. Foi o relacionamento mais saudável que eu pude ter na vida. Porque eu era imaturo. E ela era imatura e a gente foi morar junto. E nisso a gente se descobriu como homem e mulher. E a gente chegou numa boa. Um no outro falou assim, os nossos caminhos estão muito diferentes. Porque eu tinha uma imaturidade ainda e ela tava querendo um homem. Sim. Só que eu tava no processo. Ela não conseguiu esperar o processo. Sim. Só que o que ocorre nesse momento? A gente deixa de ser namorados, nós viramos melhores amigos. Eu conheço outros namorados dela, ela conhece outras namoradas minhas. E há um tempo atrás, ela me manda uma mensagem, final do ano passado, foi em novembro, falando que ela percebe que eu era o grande amor da vida dela e que ela não soube respeitar o meu tempo de amadurecimento. Porque ela me comparava com homens mais velhos, homens que já estavam bem-sucedidos, enquanto eu era um menino de 21 anos tentando amadurecer. Aí ela olha pra mim hoje, vê um homem que conseguiu passar pelo processo, que conseguiu vencer, e ela falou assim pra mim, Marcos, eu fui idiota. Eu que fui a imatura, eu achava você imaturo, mas imatura fui eu de deixar um rapaz que só trabalhava, só estudava, e eu te deixei porque você não tinha dinheiro na época. Sim. E olhando você hoje, eu vejo que eu perdi o grande amor da minha vida. Aí ela fez até uma pergunta, você acha que poderíamos tentar de novo? Aí eu peguei e falei assim, eu não tentaria, não porque eu não te amo. Eu vou te amar pro resto da minha vida, porque nós terminamos, eu estava te amando. Eu fui seu melhor amigo, depois do término, te amando. Só que eu não posso voltar com você porque você me deixou em um momento que eu precisava de você. E hoje eu aprendi a andar sozinho. Sim. E se for pra ter uma mulher na minha vida, eu quero que a mulher fique comigo em todos os momentos, seja nas minhas fragilidades, Lógico. e seja na hora que eu venci E também. se tu reparar, o grande erro dela, ela continua cometendo. Qual? Comparando. Comparando. Ela continua te comparando. Comparou. Ela te comparou no passado e falou, tu não presta pra mim. Agora ela tá te comparando hoje Com outros homens. E ela fala, ele é melhor. Ou seja, ela tá errando com alguém. Insatisfação. Entendeu, mano? Ela não tem, quer dizer, isso que não dá pra entender, tá ligado? Mas isso aqui é erro de muitas mulheres. Muitas, irmão. Muitas. E aí tem uma coisa que o homem, eu falo assim, o homem, ele não fica comparando. A gente comentou aqui. O homem, ele só precisa, e você citou, 2 coisas praticamente, poucas coisas, 2, 3, sei lá, poucas coisas. Respeito / admiração. O homem quer sentir respeitado pela mulher dele. Admirado Da pela mesma mulher maneira dele. que a gente quer ser respeitado por outros homens. Exatamente. Só que a mulher dele, tá ligado? É mais importante. Mais que homens. É mais. A dele é mais. Quando é que o homem pode lembrar de alguma mulher na vida dele? Se a mulher dele não respeita ele. Porque se ele já viu o respeito de outra, Ele compara. aí ele pode... Porque O homem não muito- compara beleza, mas compara respeito. Respeito, velho. Respeito. Quer ver outra coisa que eu falo? Homem não compara sexo. Não. A mulher dele é a mulher dele. Não. Agora, se a mulher dele não demonstrar que tem prazer com ele, aí ele compara. Aí ele fala assim, peraí, tem
tem coisa errada aqui. Tem coisa errada. Porque eu tive mulheres no meu passado que, pô, eu dava prazer, eu via gozando, eu via feliz. Essa mulher não me procura, não me busca, parece que eu não dou tesão pra ela, tem coisa errada. Aí isso dá nó, porque são as duas... Cara, duas coisas importantes pra um homem: respeito e prazer. E é muito louco que o homem não tá preocupado em ter prazer. É dar prazer. É dar prazer. Ele quer ser autoafirmado na hora que ele tá dando prazer pra Cara, mulher. a cabeça do cara fica louca quando ele não vê a mulher dele tendo prazer. Ele acha que ele é um bosta. E a maior alegria de qualquer homem de verdade mesmo é ver a própria mulher gozar. Ele fala, cara, é por isso, eu falo pra todo mundo, por que você faz sexo? Eu faço sexo pra ver minha mulher ter prazer. Porque gozar, eu gozo a hora que eu quiser. Mas a pira mesmo tá ali sabendo Agora, que você tá fazendo o seu papel. Mulher no ápice. No ápice, tu fala, irmão, isso aqui vale a pena. E é diferente, né? Quando você... Por isso que eu falo, por que eu, depois... Lógico, já fiz sexo casual? Fiz, muitas vezes. Só que hoje em dia, eu percebo que eu não quero um sexo vazio. Pois é. Eu não quero um sexo onde eu vou deitar com uma moça hoje, a gente vai transar, eu vou gozar, ela vai gozar, só que vai ser isso. Eu quero um sexo onde eu me entregue de tal maneira que eu sinto o corpo daquela mulher e ela sinta o meu como se fosse um só. Perfeito. Onde eu olho e falo assim, caramba, cara, eu tô construindo uma coisa que é muito mais íntima do que o sexo. Eu tô construindo uma intimidade de alma. Eu tô construindo uma intimidade onde eu sinto o corpo da pessoa e eu sei como o corpo da pessoa reage. Boa. Por quê? Quando nós estivermos fora do sexo, eu vou entender as necessidades da minha parceira. E eu só consigo isso quando eu tenho um grau de intimidade muito maior do que ela. E eu percebo que as pessoas estão perdendo o mais interessante das relações entre homens e mulheres, que é a porra da conexão. Irmão, é muito louco isso. Com o Dr. Flávio, até falei com ele, quando ele esteve aqui, né? Falei, pô, doutor, é muito doido, né, essa história, é muito maluco tudo isso. Porque o sexo casual, tão popular no nosso tempo, que a galera fala, isso é liberdade. Eu falo, beleza, mano, é liberdade, você pensa o que você quiser, tá ligado? Só que é o seguinte, o cara pode transar 1000 vezes, casualmente. No dia que ele fizer amor uma vez, ele troca aquelas 1000 experiências pela conexão que ele experimentou naquele momento de amor com alguém, tá ligado? Mano, não tem boi. Quando a pessoa prova sexo com conexão, quer fazer amor mesmo, tá ligado? Já era, velho. Cara, mano, esquece. Sabe como que eu viralizei na internet? Esquece, mano. Sabe como que eu viralizei? Eu fiquei com uma moça, quase namorei com ela. Presta atenção na palavra. Eu quase namorei com ela em 2020. Só que aí ela não quis namorar. Ela chegou em mim e falou, não quero namorar. Beleza. Depois de um tempo, ela namorou outro cara. Só que o outro cara que ela namorou tinha mais dinheiro do que eu. Entendeu? Então ela não quis namorar comigo, não porque o sexo não era bom, porque era incrível. Só que eu não tinha condição financeira. Beleza. Provisão. Não tinha. 2024. Reencontro com ela. Eu mais maduro, ela mais madura. Começamos a ficar. O sexo, o que era bom em 2020, não, ele triplicou. Certo. Ficou algo extremamente absurdo, gostoso e com muita conexão. Eu me apaixonei instantaneamente por ela. Sei. Tanto que na primeira vez que eu transei com ela em 2024, que a gente volta, eu já queria pedir ela em namoro naquele momento. Falei assim, eu quero casar com você. Sim. Eu quero você pra minha vida. Só que eu falei, não, vou com calma. Não vou colocar atropelar. Não vou atropelar. Beleza. E nisso, tá ficando 1 mês com ela, 2 meses, 3 meses. E a gente tá fazendo toda a programação de casal. Toda. Dormindo junto todos os dias, fazendo planos. A gente começou a viajar. E eu extremamente presente, mandava cestas de café da manhã pra ela no trabalho. Levava pra jantar, nunca pagou uma conta, porque eu sempre fiz questão. Tu faz tudo isso sempre? Faço. Desse jeito, até o Thiago vai querer namorar contigo, hein? Tu se liga, hein, malandro? Não, porra. Cuidado, hein, velho? Aí eu volto com ela, a gente tá lá ficando, eu tô totalmente entregue. E eu falei assim, não, hoje eu vou pedir ela em namoro. Dei uma volta com ela numa ponte, que é um centro lá da minha cidade, que é de caminhada, que é muito gostoso, né? Que tem uma represa. Eu chego nela, eu falo, fulana, eu quero namorar você. Eu quero você na minha vida. Ela chega em mim e fala, Marcos, eu aceitaria numa boa, porque eu também gosto de você e a gente tem algo muito incrível. Só que eu acabei de largar do meu ex faz 4 meses e eu não tô pronta para um relacionamento. Só que eu pego e eu questiono ela, falo, vamos com calma. Você tá ficando comigo há 4 meses, você tá transando comigo todos os dias, você tá dormindo junto comigo todos os dias, a gente tem uma rotina de casal. Qual que é o problema em termos um namoro e oficializar algo que já temos? Já tá acontecendo, sim. Porque ela falou assim, porque eu ainda acho que eu quero voltar com o meu ex. Não, aí na hora que ela fala esse negócio pra mim, é como se tivesse dado uns 30 socos assim na minha cara, eu só engoli, falei, beleza, tá tranquilo. Aí eu levo ela embora.
não satisfeito com a situação, porque aquilo pra mim foi um banho de água fria Total, do tamanho do cê é oceano, louco, mano. eu volto pra ponte. Isso, já tava gerando alguns conteúdos no Instagram, só que nada significativo. Sim. Pego meu celular e falo, cara, eu preciso desabafar. Aham. Eu preciso falar alguma coisa que eu tô Engasgado, louco. Eu sim. tô louco. Peguei o celular e falei assim, a última pessoa pela qual eu me apaixonei, eu vim aqui nessa ponte e me declarei pra ela. Eu mostrei os meus sentimentos, ela nem se importou. Aí eu comecei a falar. Peguei, tava morrendo de vergonha, mas não precisava falar. Aham. Peguei e soltei o vídeo. Te juro, cara, eu não olhei mais. Eu falei assim, seja o que Deus quiser, eu postei o vídeo. Eu tinha 8 mil seguidores. Eu fui dormir, acordei com 20 mil. Mas assim, de um dia pro outro. E o direct, um monte de mensagem, todo mundo repostando. Esse vídeo, eu fui olhá-lo esses dias atrás, ele tem 5 milhões de visualizações hoje em dia e 400 mil curtidas. Caramba, mano. Não, ele explodiu. Aham. Tanto que esse vídeo em si, ele me trouxe 80 mil seguidores. Mas realmente ele foi muito puro. Ele muito verdadeiro, Foi foi muito muito honesto, verdadeiro. sim. Eu realmente, eu queria namorar com ela. Sim. Não, eu queria mais. Eu queria casar com ela. Sim. Eu queria que ela fosse a mulher da minha vida. Achou a pessoa. Tá Eu ligado? achei ela. Entendi. Só que aí, conclusão, resumo da ópera. Ela volta pro ex, eu vou embora. Esses dias agora mesmo, me mandou uma mensagem falando que, nós poderíamos ter dado certo, porque eu tentei voltar com o meu ex, não deu certo, só que se você era aquele cara, eu posso ir para Balneário? Eu peguei e falei assim, não tenho nada contra você, só que eu provei do veneno uma vez em 2020 e a outra em 2024. Eu e você, por mais que a gente tinha uma conexão exorbitante, era uma coisa extraordinária, eu queria casar com você, que você fosse a mãe dos meus filhos, eu tenho ainda esses resquícios aqui dentro de mim, porque eu não vou apagar a memória, só que errar pela terceira vez, eu tô fora. Que coisa absurda, meu velho. Sim. Como Só mulher- que, olha de novo o Mali. Aquela que eu fui casada. A primeira, Sim. quer dizer, a primeira de Sim, 21. você morou junto, sim. Ela me fez querer ser homem. Uhum. Porque ela me trocou, porque ela falou que eu não era homem, Isso. etc. Aí veio a que eu casei, que ficou milionária. morou junto, sim, a que sim, ficou sim. milionária. Ela me ajudou com a orelha. Isso. E depois essa fez com que eu viralizasse. Então é onde entra aquele ponto que eu te falei. De crescer, né? Exato. De vez eu utilizar somente de estresse pós-traumático para ficar na melancolia, Sim, sim. eu pego o crescimento pós-traumático e faço uma sublimação Sim. para que qualquer coisa que eu viva na minha vida me traga benefícios. E eu olhando isso, não foi somente com relacionamento amoroso, não. O Eduardo morreu. Ele morreu ao invés de eu ser um merda que perdi a referência, eu falei assim, não, eu vou honrar a amizade e vou fazer com que eu fique maior. Sim. A minha mãe me deixou naquela infância. Sim. O que eu vou fazer? Eu me tornei melhor como homem, E se acertou com ela. me acertei com ela. E hoje em dia, eu ajudo a minha mãe financeiramente. Sim. Não tenho problema nenhum com isso. Perfeito. O meu pai, pra mim, é a maior referência de homem. Ele Sim. foi ausente? Ele foi, mas porque ele Mais trabalhava. trabalhador, né? E sabe o que acontece? Hoje em dia, quando eu tô lá... Hoje em dia não, faz anos. Aham. Eu tô lá trabalhando 15 horas por dia, 16 horas por dia. Sabe o que vem na minha cabeça? Como que eu, com 30 anos, não vou trabalhar, sendo que meu pai tem 63 anos e até hoje o bicho trabalha pra caramba? Se o meu pai consegue, eu tenho que conseguir também. Mas não pra ser melhor do que ele, porque ele me ensinou a ser Pra honrar, homem. né, cara? Ele me ensinou a ser homem. Uhum. Então, hoje em dia, as coisas que eu faço é pensando assim no meu pai, na minha mãe, no Claro. Eduardo, nas pessoas que passaram Claro. na minha vida. E eu percebo que a história que eu tô escrevendo hoje é uma sucessão de fatos que teve os Sim. coadjuvantes. Sim. E eu olho agora e falo, cara, eu sou o autor da minha história. É isso aí. E eu posso escolher o que eu quero viver. Hoje eu posso escolher. Por quê? Hoje eu sou um provedor. Hoje eu tenho segurança. Sim. Hoje eu sou homem. Hoje tu tá pronto pra Hoje eu pra tô pronto. conhecer Não, e hoje eu tô receber. pronto. Sim. Qualquer mulher que entrar na minha vida, por isso que eu sou extremamente seletivo, eu sou muito seletivo. Por quê? Não tá pegando um menino dumbo, não tá pegando um Sim, Marcos sem dinheiro, sim, não tá pegando um sim. Marcos fragilizado. A mulher que entrar, ela tá pegando um cara que é bem sucedido, um cara que já tem posicionamento, um cara que sabe se cuidar, um cara que sabe cuidar. Eu aprendi a amar, aprendi a ser amado. Então a mulher que entrar, ela não tá lidando com um menino fragilizado ou inseguro, ela Claro. tá lidando com um homem. E o grande problema é o que você vive falando. Será que as mulheres, elas realmente estão preparadas para terem um homem, ou elas têm um simbólico que querem ter um homem, só que na hora que tem um, não sabem como agirem, porque elas estão vivendo aquela bolha de ideologias que a gente vê as pessoas pregando hoje em dia, que estão impossibilitando cada vez Casos mais reais. as pessoas de se conectarem. É, porque elas estão vivendo por uma utopia e não pela realidade. Pela realidade. Agora, quem nega a realidade está servindo ao diabo.
Eu acredito. Simples assim, porque Acredito. vive pela mentira. Vive pela mentira. Ué. E a verdade de fato, o fato concreto, né? Porque a verdade ela pode ser relativa pra quem conta, Sim. mas o fato concreto Lógico, que faz as coisas a verdade, darem certo, a verdade. a verdade mesmo, A verdade. absoluta. Não tem como você fugir dela. Sabe qual é a merda? A grama do vizinho, a gente ouve isso desde criança, né? Sempre parece mais Sempre parece mais verde, mas não é. É nada, cara. É um aspecto da vida do vizinho, irmão. É nada. sua grama. É nada. Vai olhar a casa lá dentro. Hoje Entendeu, em meu ponto? Vai olhar a garagem. Hoje em dia, atendendo as pessoas, cara, eu atendo pessoas que são muito ricas. Pessoas que têm tudo. E não é aquelas coisas, sabe? Hoje em dia, vivendo com as pessoas que têm dinheiro, Sim. frequentando lugares, Sim. eu vejo que não é tudo isso. Hoje em dia, eu posso ir no melhor restaurante de São Paulo Sim. que não vai me fazer falta. Sim. Eu posso comer e gastar, sei lá, 3, 4, 5 mil reais numa comida. Só que eu ainda prefiro estar comendo um podrão, Sim. um x-tudo, com uma Sim. pessoa que me ama. Claro. Com uma pessoa que realmente vai trocar aquela ideia comigo. Como é louco isso, né, cara? Como é louco isso. Porque é isso, é viver pela mentira ou viver pelos detalhes que enxerga na vida do outro e não é o todo. E a vida é na simplicidade. Cara, a As coisas vida... caras não têm preço. Ô, irmão, tá ligado? O que tem valor, né, mano? Não é preço, é valor, tá ligado? Eu não consigo entender, que nem você falou esse exemplo dessa menina aí e tal, da ponte. Fico pensando, pô, que loucura, né, velho? Tinha tudo. O que prendeu essa menina a um lugar que não... de escravidão, né, velho? O ex tinha mais dinheiro do que eu. Ai, E ela falou. entendi. Ele era gerente da iFood. Ou é ainda, não sei. Entendi. E eu lembro que ela falava, ele tira os seus 50 mil reais por mês. Ela falou isso pra mim. Naquela época, no ano passado, naquele período, eu deveria estar tirando, sei lá, uns 7, 8 mil. Livramento de Deus Então, o pra tua que vida. eu era? Não, Quem que era o cara de livramento de Deus pra tua vida. Porque eu fico pensando, a mulher que olha... O cara como dinheiro, né? Ó, vou falar uma coisa, não é dela. Não, eu sei. Mas ó, não é dela, mas eu vou falar, é algo que eu acredito. Mulheres, por favor, com todo carinho e respeito, mas uma mulher que vive assim é puta. É puta, fácil. Te comprar é fácil. Dinheiro, você é puta. Só que puta é mais digna. Porque ela assume, né? Ela assume e ela tem um preço fixo. Tem o preço fixo. Não engana ninguém. Só fica com ela se você quiser pagar, Não né? engana ninguém. E mulher, desculpa, vocês são melhores, muito melhores, tem que ser melhor. Você olhar, ele me oferece dinheiro, me oferece não sei o quê. Isso é bom, você é puta. Simples assim. É uma tristeza. No meu coração isso não entra, velho. De verdade. Eu fico triste saber que homens, eles valem o que têm. Isso me O entristece. que eu te falei? Que eu falei pro Gabriel, programa passado, quando o moleque me perguntou, um moleque muito sincero, como é que eu sei que ela é a mulher da minha vida? O que eu te falei? Quando num dia que tu não tiver nada. No dia que você estiver no mais profundo abismo, sozinho, no dia mais tenebroso e escuro da tua vida, que você não tem nada a oferecer, que todas as máscaras caíram e tu tá sozinho, no fundo do poço, você não tem nada mais. Aquela mulher olha pra ti, ela te ama. É essa, irmão. Eu vou te contar uma coisa. Todas minhas namoradas me deixaram por conta da minha condição financeira do passado. É tudo que tu contou aqui até agora é onde batemos mesmo, é verdade. Só foi por isso. Todas falavam assim pra mim: não, Marcos, você é um cara incrível. Não, Marcos, você é muito Mas, irmão, inteligente. o que estão colocando na cabeça Não, dessas Marcos, mulheres, meu velho? você tem um sexo incrível. Não, Marcos, você é um cara muito legal. Não, Marcos, tu Você vai é ser... honesto, você tem Não, caráter. Tu vai ser bem sucedido. Só que pra trilhar a porra do processo, Mas eu o sou cara- abandonado. Irmão, o que estão ensinando pras nossas mulheres? Você tá falando uma coisa tenebrosa, irmão. Tanto que se você olhar os meus vídeos, eu sempre tô falando, não seja só uma mulher que vai ficar com o cara porque o cara tem dinheiro. Não seja um homem que só fica com a mulher só porque ela tem tanta idade. Sim. Cara, porque senão vai virar uma guerra que eu vou ser prejudicado, elas sairão prejudicadas, eles. Eu não quero guerra. Lógico. Eu quero harmonia. Eu quero que meus amigos tenham família. Eu quero ter família. Só que eu não quero ser abandonado em um momento de crise. Porque hoje eu sei que eu tô no topo. Só que em algum momento pode ser que eu não esteja. Aí vai acontecer o quê? Eu vou ser abandonado? Irmão, eu não consigo entender, velho. A gente falou aqui, as coisas mais valiosas da vida não tem preço. Não tá tem ligado? preço. É valor. É uma coisa é impagável. Eu fico pensando, eu não consigo entender. Porque mulher, provisão, quer segurança. Bem, mas que segurança maior do que ter um homem que realmente te ama e morre por você se preciso for. Deixa eu falar uma coisa. Nós nascemos nus, velho. Nus. E morreremos nus. E morreremos nus, velho. A gente vai ser comido Isso pela aqui, terra. ó. Isso aqui não vai virar porra. Qual é o nenhuma. medo que as pessoas têm? Eu tenho medo do quê? De morar na favela? Eu tenho medo do quê? De ter dificuldade e não poder comprar tudo que eu quero no mercado? Eu tenho medo do quê? Sei lá, fiquei doente e não ter plano de saúde porque eu não tenho grana. Eu, por exemplo, eu não tenho plano de saúde, eu não tenho dinheiro pra pagar. Tô falando pra você uma coisa minha, pessoal. E daí? Eu não sou melhor Meus que filhos você. também não têm, irmão. Eu não sou melhor que você. Eu vou te falar, meus filhos não têm plano de saúde também. Ninguém é melhor que você. Eu oro por eles.
Quando eles adoecem, eu me viro com eles. Minha esposa também não tem plano de saúde. Eu falo assim, porra, que louco. Só a minha realidade financeira, eu sei o que eu vivo. Mas isso não me define. Eu trabalho para um caralho. Falta comida? Falta porra nenhuma. Nunca faltou nada, meu irmão. Nunca faltou nada. Mas posso dizer uma coisa pra tu? Tem amor pra caralho na minha casa também. Você entende meu ponto? Eu já vi casas que tem plano de saúde, que tem BMW, Porsche, que não tem amor. Tu entendeu meu ponto? Aí as mulheres estão trocando homens que pode realmente se entregar e amá-las, ou elas se entregarem em amor por dinheiro. Irmão, eu tenho 3 filhos. Nunca me faltou nada, nada. No meu primeiro ano de Rússia, eu passei 40 dias em jejum, sem comer, porque eu não tinha dinheiro. 40 dias. Meu pai me ligou e falou, filho, esse mês eu não tenho dinheiro pra te mandar. Eu tenho uma conta pra pagar, eu posso pagar a conta, você ainda tem alguma grana aí? A gente vive uma situação muito difícil. Eu falei, não, pai, eu menti pra ele. Eu falei, não, pai, eu tenho. Pode deixar que eu me viro aqui um mês, já tá tranquilo. Aí meu pai, então tá bom, filho, obrigado, eu tenho que pagar essa conta e tal. Eu falei, não, pai, fique em paz. Desliguei o telefone, baixei a cabeça. Falei, Deus, vou abrir um propósito com o Senhor. Eu fiquei 40 dias sem comer. Eu não tinha dinheiro, não pedi nada pra ninguém. Tu acha que eu tenho medo de alguma porra? Tenho medo, meu irmão, é de não amar. Eu tenho medo é de não ser amado. Tenho medo de não ver o sorriso no olhar da minha esposa, dos meus filhos. Eu tenho medo de passar por essa vida sem deixar nada que vale a pena. Dinheiro? Dinheiro? As coisas mais baratas da vida tu compra com dinheiro. Eu quero que se foda o dinheiro. Dinheiro é meu servo, não é meu senhor. Dinheiro é legal ter. Promove coisas boas, ajuda muito. Mas dinheiro? Dinheiro definir por dinheiro? Pessoas deixando de amar por dinheiro? Aonde a gente tá chegando? O que tá ensinando pras nossas mulheres? Pros homens? Que estão com medo de se relacionar porque as mulheres podem tomar as coisas deles. Dinheiro? Meu pai perdeu tudo. Câncer levou tudo. O homem mais lindo que eu conheci, eu vi morrendo, o cara definhando. Dinheiro todo que ele teve foi embora. Dinheiro? Dinheiro? Que isso, irmão? Caralho, tu conta um bagulho desse só as mulheres que passou pela tua vida. Desculpa, irmão. Livramento de Deus pra você. Mas eu vou dizer pra tu, Deus tem o melhor pra tua vida. Fica só na paz. De todas... E se cuidando. Todas essas dores que eu passei, questão de relacionamento, rejeição, por ser um cara pobre, por ser um cara quebrado, eu nunca vi isso como algo que me definia. Hoje em dia eu tenho dinheiro. Hoje em dia eu ando de carro importado. Hoje em dia eu moro em Balneário Camboriú, num lugar top. Só que eu olho, cara, eu vejo tudo aquilo e é o que você falou. Eu vou morrer. Eu percebi que a minha felicidade não tá nos bens materiais. Sabe onde tá a minha felicidade, Felipe? A felicidade tá em quem eu sou. Todos os dias eu acordo dançando. Todos os dias eu acordo, faço meu café, dando risada. Todos os dias eu acordo, vou ler o meu livro. Todos os dias eu acordo, eu faço os meus roteiros de vídeo. Só que esse Marcos, que é o pessoal dentro de casa, a rede social não vê. A internet não vê. Não vê. Esse sou eu. E quem vai ter acesso ao Marcos mais bonito, mais puro, não é quem tá querendo comprar o Marcos de 1 milhão de seguidores. Ai, o cara que anda de Audi. Ai, o cara que tem grana, o cara que... Não. A minha maior riqueza não são os meus bens materiais ou o meu status social. Quem tu é, né, irmão? A minha maior riqueza é quem eu sou, sabe por quê? Porque eu consigo fazer as pessoas felizes. Eu consigo levar uma palavra amiga. A Luana, lá de Balneário, que se tornou uma verdadeira amiga, pra mim ela tem 40 anos. A gente passa horas assim conversando, ela fala, Marcos, a mulher que conseguir enxergar esse homem, esse menino aqui, ó, que é homem, mas é menino, porque não tem medo de dar risada, não tem medo de soltar uma brincadeira, não tem medo de fazer uma dancinha, não tem medo de chamar pra dançar. A mulher que pegar e conseguir ter acesso a esse Marcos, ela falou assim, vai ser a mulher mais feliz do mundo. Essa sim vai ser feliz. E não a mulher que só quer aparecer em rede social, ou quer andar de carro importado, ou quer ir pra restaurante. Cara, eu tô nem aí pra isso. Irmão, mulher não pode cometer esse erro. Não. Tenho uma filha de 3 anos. Eu nunca vou deixar ela cometer esse erro. Eu vou ensinar ela desde cedo. A vida é um sopro Se nós vivêssemos... completamente incerto. Você entende isso? Irmão, mulher que busca estabilidade, ela não entendeu nada sobre a vida. Não existe estabilidade. Existe. Não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Nem estabilidade de saúde. É o que eu estou explicando, não existe nada. Nada é certo. Eu tinha 18 para 19 anos. 19 anos. Enfim, fui pra uma balada e voltei. Minha mãe era daquelas que não dormia até o Círio chegar. Super carinhosa. Aí eu cheguei, escovei meus dentes, me troquei, deitei pra dormir. Aí nisso veio minha mãe.
pra me dar um beijo de boa noite. E eu fingi que eu tava dormindo, pra brincar. Aí ela vinha, como sempre fazia, dava um beijo. Filho, boa noite, durma bem. Agradece a Deus tudo que você tem. Sua mãe te ama. E foi dormir. Eu não dei boa noite pra ela. Não dei. No dia seguinte eu acordo e minha mãe tá morta em casa. Porque a vida é um sopro incerto. Aí tu pensa, que estabilidade? Qual é a segurança? Não é bom ter dinheiro. É bom morar numa casa confortável. É bom ter um carro legal. É bom se vestir bem. Eu não sou contra nada disso. Não existe voto de pobreza. As coisas são como são, proporcionam. Mas é para proporcionar, é melhor dar do que receber. E eu fico pensando, as pessoas que trocam verdadeiros amores, experiências e momentos por estabilidade são pessoas medrosas. Entende? São pessoas regidas pelo medo, escravizadas pelo medo. E elas não vivem a vida delas. Não vivem. Quantos anos você tem, Felipe? 44. 44. A raça humana tem 200 mil anos, Homo sapiens. A extinção dos dinossauros, se eu não me engano, são 64 milhões. E a Terra tem 4,6 bilhões. Aí eu te pergunto, com muita sorte... A gente chega aos 80. Nós chegaremos 70, aos 80. É. Então, que caralho, que merda é 80 anos para 4,6 bilhões da Terra e eu sei lá quantos quadrilhões que tem a existência. Então, meu amigo, eu tô pouco me fudendo pro teu dinheiro, eu tô pouco me fudendo pro teu shape, eu tô pouco me fudendo pro teu status. Sabe por que eu tô ligando? Pelo que você pode me tocar. É isso. O que você pode me agregar em um papo? Quem é você de verdade? Quando é que a gente vai sentar e trocar uma ideia? A gente vai arrepiar, a gente vai dar risada. Eu vou ver o Felipe sem armadura, o vulnerável, o que é o amigo, o que é o pai. A pessoa de verdade concreta diante de você. Eu quero as pessoas reais, cara. Eu quero pessoa real. É isso. Sabe por quê, meu filho? É legal ter dinheiro. Lógico que é. Vou ser hipócrita? Não, é legal dirigir carro importado. É legal você pegar e me chamar no podcast ou comprar passagem no mesmo dia e vir pra cá. Óbvio que é legal. Só que só se tornou legal porque o Marcos fudido do passado resolveu tornar isso legal. Eu fiz com que as coisas da minha vida se tornassem especiais, e, apesar de qualquer circunstância diversa que eu vivi, eu me tornei caro pela minha essência, pelo que eu posso proporcionar aqui. É isso aí. Aqui a gente tava lá comendo. É isso aí. Eu cheguei ali pra trocar uma ideia com você e te dar uma ideia pra você melhorar a tua vida. Mas sem pedir nada em troca. Isso é amor. É isso aí, irmão. É isso mesmo. Isso é amor porque eu quis te dar algo que é a mesma coisa que um dia eu quis receber. Amém. Isso aí. Eu queria que alguém tivesse chegado em mim e me dado um direcionamento. Ah, Marcos, faz isso aqui, ó. Isso aqui é bom, isso aqui vai dar certo. Olha, Marcos, eu sei que você tá aí embaixo aí, mas eu tô contigo, tá? Eu não tive um filho da puta. Pra me ajudar em nada. Nada. É doido isso, né, irmão? Nada. Aí você acha que eu quero que alguém chegue perto de mim por interesse? Isso aí, cara, eu tenho 30 anos, mas eu sou vivido. Eu tô na rua há muito tempo. Então eu sei quem chega por amor e quem chega por interesse. Sim. Tu é interessante, né, cara, que da tua história, realmente as mulheres, principalmente, aí que se relacionaram, como te compararam e como foram interesseiras em algum momento, né, velho? Que loucura. Mas, irmão, posso falar pra ti? O mundo não para de girar. Não vai parar. O mundo não para de girar. E a gente só vai vendo e vai falando, caramba, essas pessoas perderam, né? Se perderam. Estão perdendo o melhor. O mais gostoso da vida não tá sendo vivido. Sabe o que eu sinto falta? Da casa cheia. É isso, irmão. Eu sinto falta dos primos, do Natal. O Peru. Cara, quantas vezes o meu pai ralava lá de garçom, de noite, pra chegar no Natal... A família inteira tava lá, ele batia no peito e colocava comida pra todo mundo comer. Sim. Era pobre. Só que ele honrava. Proporcionava o momento, né? Todo mundo tava comendo, entendeu? Exatamente. Não teve riqueza, não teve. Só que aqueles momentos se tornaram únicos. Hoje em dia eu lembro e me bate um peso, assim, porque eu falo, nossa, nós não temos mais a casa cheia, os avós, os primos, os irmãos, os amigos. Aquela época que não tinha rede social, ninguém precisava postar, entendeu? Sim. Ninguém precisava mostrar o status. Era simples. E sempre foi. Só que hoje em dia, as pessoas buscam o status, a foto perfeita, só pra instagramar. Chega no pico do topo lá do Cristo Redentor, não admira
a beleza. Ah, não vou admirar o Cristo, não vou admirar aqui. Olha lá embaixo os prédios, olha aqui embaixo. Não, tirei uma selfie, pronto, posso ir embora. Isso vai mesmo. tomar no cu. É isso mesmo. Vai tomar no cu. Tá tudo muito superficial, vazio. E é aquilo que eu te falei. Eu encerro assim. Uma pessoa que busca essa estabilidade. As mulheres, ouçam isso, mulheres. Você que busca essa estabilidade permanente. No fundo, você só tem medo de viver. Medo de viver. Só isso. E ela é escrava do medo dela. Escrava tudo aquilo que não consegue dizer não. Não consigo dizer não a um cara com mais status, um cara com mais poder aquisitivo. Só que é um cara que muitas vezes tá extremamente vazio. É isso mesmo. Porra, Marcos, deixa uma mensagem aí pra galera. A gente encerra essa parte aqui. Muito legal. Caramba. Muito obrigado, viu, Marcos? Muito papo, muito bom, velho. Muito obrigado. Muito feliz. Muito obrigado. Muito obrigado. Deixa um recado aí pra galera. Só de ver o vento passar já faz com que a vida tenha sido... Uma frase de Fernando Pessoa, o Eduardo que falava. Só de sentir o vento passar já faz a vida ter valido a pena ser vivida. Só de você sentir o vento passar. E o vento é o quê? Nada. Eu lembro que o último dia dele de vida, ele sempre falava essa frase. Ele olhou pro céu e falou assim pra mim, é tão bom viver, é tão gostoso sentir o ar nos pulmões. Quando ele falou essa palavra, faltavam 8 horas pra ele morrer. Ele olhou pra mim e falou assim pra mim, você promete que você vai fazer a sua vida valer a pena? Cara, eu não entendi absolutamente nada. Um cara de 1,90 m, grandão, todo louco. Falei assim, eu prometo. Ele falou, olha no meu olho e promete. Falei, prometo. Ele falou assim, então faça valer a pena. E hoje, todos os dias, eu faço valer a pena. Eu não passo um dia que eu não olho e falo, valeu a pena. Todos os dias da minha vida valeram a pena. Tu já quis morrer, não já? Várias vezes. Eu também. Uma vez, inclusive, eu tentei. Por algum motivo, Deus não permitiu. E daquele dia em diante, todos os dias eu olho pra vida e falo, é extraordinário viver. Viver é maravilhoso. Eu amo viver. Eu amo viver. E eu só aprendi a valorizar a vida quando eu perdi o medo de morrer. É isso aí mesmo. É isso. Aí tu olha e fala, que coisa maravilhosa é viver. E todos os dias uma nova chance. Todos os dias uma nova oportunidade. Todos os dias um novo motivo pra fazer tudo isso aqui valer a pena. Irmão, muito obrigado. Você que nos acompanhou até aqui, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, deixe um comentário carinhoso pro Marcos. Se é pra brigar com alguém, pode brigar comigo, não tem problema, mas o programa foi cabuloso. E o que eu digo pra vocês que acompanharam até aqui é, não tenham medo de viver a vida que vocês devem viver. E se alguém perguntar, mas qual é a vida que eu devo viver? É a vida que você pode viver. Se você pode, você deve. É isso. É só isso. Seja autor e autora da própria existência. Não se permita escravizar por nada nem por ninguém. Sirva apenas a Deus e a sua consciência. O resto não importa. Ame o máximo que você puder. Ame a si mesmo e ao seu próximo. Beijo e até um próximo programa. Valeu, pessoal! Brain Juice, o segredo para turbinar mente e corpo. Nosso primeiro patrocinador desse programa entrega o que há de mais saudável e inovador com extratos concentrados de Lion's Mane, líder mundial para a memória, Cordyceps, que eleva o foco e disposição, e o Reishi, o favorito asiático para imunidade e sono. Esse superalimento natural em só 15 gotas garante performance no trabalho, resistência nos treinos e noites tranquilas. A Brain Juice é muito bem avaliada nas redes. Por quê? Porque ela desperta o seu potencial. Use o cupom IRON10 e experimente agora esse super alimento.